Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui no canal do YouTube, a nossa live que você já está acostumadíssimo, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. E nesse treinamento de hoje, eu vou tratar de um assunto que talvez seja um dos mais pedidos por vocês em todas as mensagens, em todas as dúvidas que vocês me mandam. Eu vou tratar sobre a substituição tributária do ICMS. E eu quero que você preste muita atenção a todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar aqui para você, porque, sem nenhuma dúvida, esse assunto ele tem uma importância muito grande para todos os profissionais que atuam na área fiscal e para todas as empresas comerciais. A substituição tributária do ICMS talvez seja aí um dos assuntos mais complexos do nosso país em matéria contábil e tributária. Porém, a grande verdade é que a maioria dos profissionais que atuam no setor fiscal não entendem de ICMS. Essa é uma grande verdade. Eu estou aqui falando isso para vocês de maneira bem transparente, bem verdadeira, porque eu já fui assim, eu já vivenciei isso. E antes da gente começar o conteúdo, eu quero só contar uma pequena história para vocês, bem rápida. Eu lembro, o ano era 2006. Eu estava concluindo a minha faculdade de Ciências Contábeis e trabalhava num escritório de advocacia, até que um belo dia chegou o contador novo da empresa para começar a trabalhar. E aí eu lembro que eu estava empolgado demais, porque o cara ele era um especialista na área fiscal, ele era pós-graduado na área fiscal e tinha vários treinamentos, várias especializações na área fiscal, e eu estava empolgadíssimo para trabalhar ao lado dele, para sugar o máximo de conhecimento que eu pudesse daquela pessoa tão experiente. E aí, pessoal, eu acredito que muitos de vocês, muitas vezes, se veem nessa mesma situação, né? E aí eu lembro que esse cara chegou, e no primeiro dia dele de trabalho, eu já trabalhava lá como analista fiscal. E no primeiro dia dele de trabalho, como meu chefe, como contador, eu empolgado, disse, cara, eu queria entender um pouco mais sobre o ICMS. E ele começou a conversar empolgado ali comigo, uma empolgação meio mais ou menos, mas falou um pouco e tal. E aí a gente pegou um quadro e começamos a falar ali sobre o ICMS. E aí, em determinado momento, eu perguntei, cara, mas e a substituição tributária? É um negócio complicado, eu não consegui entender. Será que tu pode me explicar? E, pessoal, ele olhou para mim e disse, não posso. Se você quiser que estude. Pessoal, eu confesso para vocês que aquilo para mim foi um balde de água fria, assim. Eu fiquei extremamente chateado. Fiquei até com raiva um pouco. Porque eu disse, poxa, esse cara ele poderia ter gastado um pouco do tempo dele, tentado me explicar. Mas ele simplesmente falou isso para mim. Se você quer, se vire para você aprender. Óbvio que naquele tempo não tinha essas possibilidades que nós temos hoje na internet, com tanto conteúdo, uma aula como essa sendo disponibilizada através da internet. E eu realmente fui atrás. E o ICMS foi uma das coisas que eu, enquanto profissional da área fiscal, sempre me agarrei com ele de maneira muito forte, porque é um assunto que eu gosto exatamente pelas complexidades que ele traz, pelas possíveis dificuldades. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você não entende o ICMS, se você não entende bem o ICMS, ou é porque você realmente nunca precisou entender, ou porque você não quer. Pode parecer meio duro isso, mas é a mais pura verdade. Porque quando eu disse que eu iria entender aquele negócio, eu fui lá, me debrucei, estudei, me esforcei e entendi o que era o ICMS, como é que funcionava o ICMS, como é que funcionava a substituição tributária. E aqui, pessoal, eu vou começar te dando uma prova de que o ICMS, substituição tributária, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou fazer nessa aula um movimento inverso. Ao invés de eu te dar todos os conceitos para que a gente chegue na prática, eu vou te mostrar a prática e depois eu vou te mostrar todos os conceitos. E aí, no final, a gente vai refazer a prática e você vai entender perfeitamente. Então, vamos lá para o nosso exercício prático. Essa planilhazinha, quem já é meu aluno aí do FAF, está cansado de ver ela. É a planilha que eu vou usar para a gente fazer aqui os nossos exercícios, tá? Então, vamos lá.
Nós estamos falando aqui de uma cadeia econômica perfeita, onde nós temos a indústria que vende para o atacadista, que vende para o varejista, e esse varejista vende lá para o consumidor final, vende para o consumidor final, que é o não contribuinte do imposto. Então nós vamos fazer o cálculo aqui de uma operação tributada por substituição tributária na venda da indústria para o atacado. Como eu disse, eu vou fazer logo o cálculo, vou dar poucas explicações teóricas e depois eu vou para a explicação teórica, tá? Então, vamos supor que nós temos aqui uma operação no valor de R$ 1.500, esse é o valor da operação, onde a indústria está vendendo mercadorias para o atacadista. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o ICMS normal da operação. Qual é o ICMS normal dessa operação? Nós vamos supor que nós estamos falando de uma operação interna tributada a uma alíquota de 18%. Então, eu vou aplicar 18% sobre os R$ 1.500. Então, quando eu aplico 18% em cima dos R$ 1.500, nós chegamos num valor de ICMS normal de R$ 270. Beleza. Bem simples, calculamos o ICMS normal da operação. Só que agora, nós vamos calcular a substituição tributária. E a substituição tributária trabalha com uma coisa que é o MVA, a margem de valor agregado. Quem determina essa margem de valor agregado é a lei e eu vou já explicar para vocês como que ela faz isso. Então vamos supor que a gente está trabalhando com MVA de 50%. Fica ligado no cálculo, porque o que eu preciso que você entenda nesse momento é o cálculo. Depois eu vou dar toda a base teórica disso. Então, a gente vai calcular essa MVA de 50%. Nós vamos calcular essa MVA de 50%. Então eu vou pegar o valor da operação e vou aplicar 50%. Nós chegamos no valor de R$ 750. E aí agora nós vamos determinar a base de cálculo do ICMS-ST. Como é que vai ser a base de cálculo do ICMS-ST? O valor da MVA mais o valor da operação. Beleza, calculamos o valor da base de cálculo da substituição tributária. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar 18% sobre essa base. Nós vamos chegar num valor de R$ 405. E, para calcular o ICMS-ST a recolher, eu vou pegar esses R$ 405 e vou diminuir o ICMS normal de 270. Então, nós chegamos num valor de R$ 135 de ICMS a recolher. Como é que ficaria a nota fiscal nessa operação? Nós teríamos o seguinte, ó, valor dos produtos, R$ 1.500. Base de cálculo do ICMS-ST, R$ 2.250. Base de cálculo do ICMS normal, valor da operação, R$ 1.500. Valor do ICMS-ST, que ele é por fora, R$ 135. Valor do ICMS, R$ 270, que é o ICMS normal. Valor total da nota, que é o valor da operação, mais o ICMS-ST, R$ 1.635. Eu te pergunto, tem algum bicho de 7 cabeças nesse cálculo? Professor, não é tão simples. Ora, a gente fez o cálculo em segundos. A gente tinha um MVA, que quem dá é a lei. A gente calculou o ICMS normal, calculou a base de cálculo da ST, calculou o valor do ICMS-ST. Ah, professor, mas aí está muito fácil. Na prática não é assim. É exatamente assim na prática. Vai ser exatamente assim as situações que você vai encontrar quando você pegar a nota fiscal na mão. Agora que a gente viu a prática, o cálculo da substituição tributária, eu vou trazer a base teórica e a gente vai voltar para os cálculos, tá? Vamos lá entender isso na base teórica, tá? Vou começar falando aqui do artigo 155 da Constituição. Você que está acompanhando aí as nossas outras lives, vocês já viram várias vezes que sempre que a gente vai falar de ICMS, a gente vem no artigo 155 da Constituição e em se tratando de substituição tributária não seria diferente. Aqui no parágrafo 2º do artigo 155, lá já nos últimos incisos, nós temos o seguinte, ó. No inciso 12º, diz assim, ó, cabe à lei complementar. E aqui na linha B diz, dispor sobre a substituição tributária. Então, a Constituição diz que quem ia dispor sobre a substituição tributária do ICMS seria a lei complementar.
E aí, você também que tem assistido aí os nossos treinamentos, tem visto que a gente tem falado de maneira repetida da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. Então nós temos aqui, ó, Lei Complementar 87 de 1996, a Lei Candir, que é a principal regulamentação complementar do ICMS. Lá no seu artigo 6º, ele diz o seguinte, ó, na verdade a partir do artigo 5º, a lei poderá atribuir a terceiro a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelos contribuinte ou responsável quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. No artigo 6º, ele diz o seguinte: a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositária qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Ora, já começou a aparecer uns conceitos aqui que nós vamos trabalhar na prática já quando a gente voltar para o nosso exemplo. No parágrafo 1º do artigo 6º, ele diz o seguinte: a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam nas operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. Parágrafo 2º. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada estado. Estou só lendo, pessoal, que vou explicar tudo isso para vocês em detalhes, tá? Artigo 7º. Para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador do imposto a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou por ele indicado. Aí chegou onde eu queria, que é a parte fundamental aqui para os nossos cálculos, tá? Artigo 8º. A base de cálculo para fins de substituição tributária será: em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Vamos lá para o nosso exemplo, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui um exemplo de um cálculo do ICMS substituição tributária para trás. Essa substituição tributária para trás, vou voltar aqui na tela, e diz o seguinte, ó. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será: em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticada pelo contribuinte substituído. Vamos lá entender. A substituição tributária, ela é um mecanismo de arrecadação cujo objetivo é facilitar a arrecadação do tributo na cadeia econômica. E há relatos de que a substituição tributária ela surgiu a pedido dos próprios contribuintes, que estavam muito preocupados com a sonegação fiscal do varejo. Como eles estavam preocupados com a sonegação fiscal do varejo, e aí eles estavam, alguns contribuintes, se sentindo prejudicados na competitividade, porque tinham produtos cujos vendedores estavam sonegando, e tinham produtos onde os fabricantes estavam pagando o tributo, então quem não pagava o tributo tinha uma vantagem competitiva, então eles pediram para ser criado um mecanismo onde todo mundo fosse tributado, e dessa forma foi criada a substituição tributária. Só que, preste muita atenção, nós temos um modelo de substituição tributária que ele é para trás, porque ele acontece nas operações antecedentes. Qual é o exemplo mais comum? O exemplo mais comum é quando eu tenho um produtor rural, e esse produtor rural ele vende para a cooperativa agrícola, para que depois essa cooperativa agrícola venda para o supermercado. Imagine aí um produtor rural, imagine aí um cara que ele tem algumas vacas, e aí ele ordenha o leite da vaca e ele produz aquele leite, né? A vaca produz o leite. E aí esse produtor rural, imagine ele é uma pessoa física, dono de um sítio, de uma fazenda, ele não tem conhecimento, ele não tem infraestrutura para poder ser um agente que será fiscalizado pelo fisco, no sentido de nota fiscal, em muitos casos, escrituração fiscal. Então, ele vende essa mercadoria por R$1.000 para a cooperativa agrícola. O fisco olha essa operação e diz o seguinte, olha,
É muito mais fácil eu fiscalizar cooperativa agrícola e supermercado, que em tese tem uma infraestrutura melhor, tem melhor infraestrutura tecnológica, de pessoal, tem sistemas. É muito melhor que eu fiscalize esses do que o produtor rural. Então, essa operação, apesar de tributada, ela deveria ser tributada. Vamos supor que há uma alíquota de 18%. Deveria ser tributado. Só que aí o que é que acontece? O fisco determina que esse ICMS ele não será pago agora. Ele será diferido, postergado. Beleza. Postergado para quando, professor? Para as operações posteriores. Aí o que é que acontece? Quando a cooperativa agrícola vai vender lá por R$ 2.000, aí ela vai calcular, por exemplo, o ICMS normal. O ICMS normal dela é 18%, R$ 360. Só que ela também vai calcular o ICMS ST. Esse aqui é o ICMS normal. E ela vai calcular o ICMS ST. Só que quanto foi o valor da operação substituída, que ficou diferido? O valor da operação foi R$ 1.000. Então a gente já tem a base de cálculo do ICMS ST. É por isso que a lei diz assim, ó. Em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, a base de cálculo será o valor da operação. Então, nesse nosso caso, base de cálculo do ICMS ST, R$ 1.000, que foi o valor da operação. Então, vamos supor que seja 18%. Nós temos R$ 180 de ICMS ST. E aí, nesse caso, surgem duas figuras importantes. O contribuinte, vou só anotar aqui direitinho, é o contribuinte substituto. Por quê? Ele foi responsável por substituir alguém. Alguém que na cadeia econômica ficou lá atrás, ó. Esse alguém ficou lá atrás. E esse cara que ficou lá atrás, ele vai ser o quê? Ele vai ser o contribuinte substituído. Contribuinte substituído. Esse cara, ele foi substituído, o recolhimento dele foi substituído por um recolhimento posterior pelo próximo da cadeia, que a legislação atribuiu a ele a responsabilidade pelo recolhimento da operação anterior. Então, esse contribuinte substituto, geralmente, ele recolhe dois ICMS. O ICMS da sua própria operação e o ICMS do contribuinte substituído, da operação da substituição tributária. Então, ele recolheu o ICMS em cima das suas operações, os R$ 360, mas ele também vai recolher o ICMS em cima da operação do substituído. Beleza, pessoal? Então, essa é ST para trás, porque o contribuinte substituído ficou para trás. Só que esse não é o modelo de substituição tributária mais comum que existe, tá? Esse é um modelo até bem específico, que acontece poucas vezes. O modelo mais comum que existe é esse segundo caso aqui, ó. Em relação às operações ou prestações subsequentes. E aí, nas operações ou prestações subsequentes, a base de cálculo será definida com o valor da operação própria, realizada pelo contribuinte substituto, ou pelo substituído, o montante do valor de seguro, de frete, de outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente, e também a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. Vamos lá entender o que é que a lei está querendo dizer aqui no artigo 8º. Vou voltar aqui para a nossa planilha, vou voltar aqui para o nosso exemplo anterior, tá? É interessante porque aqui o aluno do FAF, ele já viu essa planilha 1 milhão de vezes, já viu esse cálculo 1 milhão de vezes, né? Esses cálculos, né, diversos. Então vamos lá. Percebam o seguinte, a indústria ou fabricante, geralmente ela é o contribuinte substituto. E ela vai substituir quem? O restante da cadeia. Ela vai substituir o atacadista, o varejista e o consumidor final. Só que essa substituição tributária ela é para frente, porque os contribuintes substituídos, que serão todos esses, contribuintes substituídos,
contribuintes substituídos, eles ficaram para frente, vão ser os próximos. Mas vocês concordam comigo que não tem como eu saber por quanto o atacadista vai vender para o varejista? Por quanto o varejista vai vender para o consumidor final? Não tem como eu saber disso. E até mais, não tem nem como a indústria saber se de fato essas operações subsequentes elas vão se confirmar. Por quê? Porque pode ser que a indústria venda para o atacadista, mas essa mercadoria nunca saia do atacadista para o varejista, nunca saia do varejista para o consumidor final, porque a mercadoria foi extraviada, deteriorada, seja lá o que foi que aconteceu, nunca essa operação se confirmou. Então, nessas hipóteses, o que é que acontece? Se trabalha com um fato presumido. O fisco presume que essa cadeia econômica vai continuar e que haverá valor agregado à cadeia econômica. Por que valor agregado à cadeia econômica é importante demais para a gente calcular o ICMS? Ora, a gente já estudou em outras lives, e para quem já é meu aluno, que lá no artigo 155 da Constituição diz o seguinte, ó. Artigo 155, inciso 2º, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó. O ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Ser não cumulativo implica que o tributo incidirá sobre o valor agregado à cadeia econômica. A gente já fez isso aqui em outras aulas. Se eu compro por 1.000, vendo por 2.000, o valor agregado foi 1.000, então o ICMS vai incidir em cima desse valor agregado. Quando a gente está falando aqui de uma cadeia econômica que tem um fato presumido, eu não sei quanto é que o atacadista vai agregar. Eu não sei quanto é que o varejista vai agregar. Então, o fisco ele vai tentar utilizar critérios para presumir quanto que vai ser o valor agregado. Inclusive, aqui na Lei Complementar 87, ele vai dizer o seguinte, que a margem, aqui, ó, parágrafo 4º ainda lá do artigo 8º, ó, a margem que se refere à linha C do inciso 2 será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se uma média ponderada dos preços coletados. Ou seja, o fisco sabe que ele vai ter que estimar quanto vai ser agregado na cadeia econômica. E essa margem que ele estima ser a do valor agregado vai ser determinada na lei com base nos critérios que eu acabei de ler. Ele vai fazer uma pesquisa, vai pegar uma média ponderada. Então, esse MVA que lá no início eu falei para vocês que ele era importante e determinado pela lei, ele é exatamente a margem que o fisco entende que será agregada à cadeia econômica durante todo o período que nós temos para frente. Então, voltando para a nossa operação, nós temos que a indústria é o contribuinte substituto e o restante são os contribuintes substituídos. O valor da operação era R$ 1.500. Nós apuramos o ICMS normal, porque o contribuinte substituto, falei isso para vocês, ele paga o ICMS das suas operações e ele paga o ICMS dos substituídos. Então, primeiro a gente vai calcular o ICMS em cima da operação da própria indústria. Ela está vendendo por R$ 1.500, o ICMS em cima dessa operação há um alíquota de 18%, vai dar R$ 270. Esse é o valor que a indústria paga. Inclusive, pessoal, o substituído, geralmente ele usa o CST 10, tributado e com cobrança do ICMS por ST. Geralmente ele usa esse CST 10, tributado e com cobrança do ICMS por ST. Por quê? Porque o que a legislação está dizendo é que nas suas operações próprias, a operação do contribuinte substituído será tributada, mas ele também terá a cobrança do ICMS por substituição tributária. E aí nós pegamos a margem de valor agregado, aplicamos a margem de valor agregado ao preço inicial. Então, o fisco está entendendo que
será agregado ao produto no restante da cadeia R$ 750. Então eu somo esses R$ 750 ao valor da operação. Nós chegamos então a um valor de R$ 2.250, que vai ser a base de cálculo do ICMS substituição tributária. E aí a gente aplicou uma alíquota de 18% em cima desse valor. Chegamos a um valor de 405. Só que vocês concordam comigo que dentro dessa base de cálculo da ST já está o valor da operação, já está o 1.500? Porque eu somei o 1.500 com a MVA? Então, o ICMS normal já está aqui dentro. Por isso que eu diminuo o ICMS normal na hora de calcular o ICMS substituição tributária. Então, eu vou até refazer o cálculo agora para a gente fazer juntos. E aí você vai ter uma percepção diferente. Vamos lá. Nós temos o valor da operação, R$ 1.500. Vamos calcular o ICMS normal. Aplico em cima dos R$ 1.500 uma alíquota de 18%. Beleza. Qual que é a margem de valor agregado? A margem de valor agregado é 50%. Então eu vou pegar o valor da operação vezes os 50%. Então nós vamos ter uma margem de valor agregado de R$ 750. Como é que vai ser a base de cálculo do ICMS substituição? Vai ser o valor da operação, mais a MVA. Essa é a base de cálculo do ICMS substituição tributária. Então, o valor da operação R$ 1.500, mais o MVA, R$ 2.250. Aplico sobre a base de cálculo a alíquota do ICMS. Apliquei 18%. E aí, eu diminuo o ICMS normal desse valor. 405 menos o ICMS normal, valor do ICMS substituição tributária, R$ 135. Pessoal, esse aqui foram alguns exemplos bem simples do ICMS substituição tributária, tanto para trás nas operações antecedentes, como para frente nas operações subsequentes. O que é importante? O que é importante é a base que você precisa ter para entender a substituição tributária. Por quê? Porque nós falamos aqui de não cumulatividade, nós falamos de base de cálculo, nós falamos de cadeia econômica perfeita, nós falamos de valor do ICMS normal, nós falamos do preenchimento de uma nota fiscal. E como eu disse lá no início, a grande verdade é que a maioria dos profissionais que atuam na área fiscal, eles não têm conhecimento sobre o ICMS. E aí, eu quero dizer que você que quer se tornar um especialista na área fiscal, você que é um interessado na área tributária, você precisa aprender o ICMS. Você precisa conseguir dominar o ICMS. Já pensou como sua vida seria mais fácil, como tudo seria melhor em nível de remuneração, em nível de função, se você tivesse os conhecimentos suficientes para apurar o ICMS da maneira correta? Porém, a grande verdade é que muitos dos que me assistem aqui reclamam da sua situação atual, mas agem muito pouco para mudar esse cenário. Quantos e quantos não chegam para mim e dizem assim: professor, no escritório que eu trabalho, o meu supervisor não sabe de nada, professor. Professor, eu fico impressionado como tem gente que não tem a capacidade que eu tenho, que não tem as habilidades que eu tenho e que é promovido e ganha mais e eu não consigo crescer e não consigo me desenvolver. Mas muito disso acontece porque você não está com as qualificações que são exigidas para as funções, você não tem um conhecimento prático, como a gente está vendo aqui, inclusive, como é que a nota fiscal vai ser preenchida. Então, você não pode ficar terceirizando a responsabilidade para investir em você para outras pessoas. Você precisa ser o seu maior patrocinador, você precisa investir em você e na sua qualificação. Eu recebi uma mensagem, até compartilhei aqui para a maioria que está me acompanhando, compartilhei lá nos grupos do Telegram, compartilhei no nosso Instagram, de uma profissional que ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: professor, trabalhava no escritório há 12 anos. E ano passado, eu tive a oportunidade de fazer o seu treinamento. Eu vi um anúncio e tal. Só que eu não fiz. Ela mesma falou para mim depois: eu não priorizei, professor. Não priorizei. Poderia ter feito, mas não priorizei. E aí, essa profissional, ela disse que outro colega de trabalho se interessou e ela indicou: faz o curso do professor, o curso é bom. A pessoa foi lá e fez. Pessoal, acreditem, ela foi demitida e esse profissional que trabalha com ela ficou no lugar dela. Pode até parecer meio pesado, mas
o mercado de trabalho ele é injusto às vezes. Na verdade, nesse caso eu confesso que até achei que foi justo. Porque eu não estou analisando o total das competências. Mas aquele que está melhor preparado, ele vai ter mais oportunidades. Isso é inevitável. Eu sou professor de um grupo de mais de 6 mil alunos. E todos os dias eu vejo relatos desses alunos dizendo conquistando aumento, conquistando clientes, fazendo trabalhos que fazem com que eles ganhem melhor. E aí eu vejo muitas vezes na internet ou até mesmo nos comentários pessoas dizendo para mim que não conseguem pagar um treinamento. E eu olho e digo assim, cara, será que você realmente não consegue ou será que não é prioridade? Vou fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Pegar aqui. Para fazer um cálculo. Só fazer um cálculo aqui. Vou pegar um treinamento de R$ 997. Se a gente dividir isso aqui por 365 dias, porque você pode parcelar em 12 meses, dá um valor de R$ 2,73 por dia. Então, será possível que você não tenha R$ 2,73 para investir na tua carreira profissional? Pessoal, nada me convence. Para mim, isso é sim uma questão de prioridade. E aí, eu queria finalizar esse nosso encontro de hoje dizendo que já estão encerrando as inscrições para a turma nova do curso de formação em analista fiscal. O treinamento onde eu mostro todo o meu método simples e prático para que você possa se tornar um verdadeiro especialista. Pessoal, aqui no Formação em Analista Fiscal, dentro dos conteúdos programáticos, teve até algumas pessoas que me mandaram a pergunta. Para vocês terem uma ideia, eu vou trabalhar toda a parte do ICMS, só esses dois tópicos aqui que eu mostrei, a matriz constitucional e a regulamentação complementar, eles têm mais de 30 aulas. Mais de 30 aulas. Porque só esse exemplo da substituição tributária que eu fiz com vocês aqui, eu faço lá, diversas vezes e de diversas formas diferentes. Então, esse é um curso extremamente completo, que vai abordar desde a introdução à legislação tributária, ao imposto de renda, ao Simples Nacional, ao ICMS, PIS e COFINS, ISS, IPI, retenções, auditorias digitais e reforma tributária. Então, assim, para de adiar essa decisão, para de postergar esse momento e esse investimento importante. O curso ele sai por 12 prestações de R$ 97,14, o que dá aquele valor diário de R$ 2,73 que eu falei com vocês. Então, não adia mais. Se você quer dominar o ICMS, se você quer dominar a substituição tributária, entender diferencial de alíquotas, entender sobre a apuração do tributo, seja ele qual for o tributo, como vocês estão vendo aí, o curso é muito completo, clica no botão que está abaixo do vídeo, clica no link que está aqui nos comentários que o pessoal da minha equipe está mandando, fala com o pessoal da equipe, tira as suas dúvidas, mas eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal e eu não aceito mais que você adie essa decisão. Vai lá, faz a tua inscrição que eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. Só lembrando, as inscrições elas já estão encerrando. Essa semana elas se encerram. Eu não sei se nós iremos até quarta-feira. Nós já estamos com quase o número de alunos fechados da turma. Mais de 80% das vagas estão preenchidas. Então clica agora mesmo no link aqui embaixo. Faz a tua inscrição que eu quero te encontrar no programa de formação em analista fiscal.